Esse vídeo meu teve muitas visualizações e eu sei exatamente por quê. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. É quase irresistível, não é? Porque quando a gente fala de roupa e proporção corporal, parece que todo mundo quer descobrir a mesma coisa. Qual a roupa que emagrece? O que diminui meu quadril? O que alonga? O que disfarça minha barriga? E tudo que eu mostrei nesse vídeo continua tecnicamente correto. Mas, se eu fosse gravá-lo hoje, acrescentaria uma pergunta. Quem disse que diminuir é sempre melhor? Porque talvez o problema esteja justamente aí. Nós aprendemos a olhar para a roupa tentando corrigir o nosso corpo. Aumentar é ruim, diminuir é bom, alongar é bom, criar volume é ruim. Mas será que é tão simples assim? Hoje, quando eu trabalho a imagem de uma cliente, a pergunta que mais me interessa não é: isso aumenta ou isso diminui? É o que isso comunica. E tem mais. Porque nem sempre a roupa sozinha determina a maneira como você será vista. A roupa comunica, mas o seu comportamento também comunica. A maneira como você senta, anda, como entra no ambiente, comunica. A forma como você cumprimenta as pessoas também comunica. Como conversa, como escuta, como ocupa o seu espaço. Tudo isso comunica. A sua presença comunica. Então, eu quero aproveitar esse vídeo que viralizou para te mostrar algo que é central no meu trabalho. A percepção que provocamos, que é muito maior do que aquilo do que vestimos. Quando eu falo de proporção corporal, eu estou falando de efeitos visuais. A roupa cria linhas, cria volumes, cria continuidade, cria interrupções e direciona o olhar. Uma linha horizontal, por exemplo, pode ampliar visualmente determinada região. Uma continuidade vertical pode produzir a sensação de alongamento. E o comprimento de uma peça pode modificar completamente a forma como percebemos uma proporção. E isso é percepção visual. Mas existe uma diferença muito importante. O efeito visual não é julgamento. Aumenta não significa que está errado. Diminui não significa que está certo. Significa apenas essa escolha provoca esse efeito. Aí começa a parte realmente interessante. Porque eu posso perceber que uma peça aumenta determinada região e ainda assim escolher exatamente aquela peça. Por quê? Porque talvez aquele seja o efeito que eu queria provocar. Durante muito tempo, boa parte dos conteúdos sobre imagem feminina foi construído em torno de uma ideia. Como parecer mais magra, como parecer mais alta, como esconder, como disfarçar, como diminuir. Só que a imagem não deveria ser construída apenas em torno daquilo que você quer esconder. Imagem também é sobre aquilo que você quer comunicar. Pense, por exemplo, uma mulher muito alta e muito magra, talvez alongar ainda mais a silhueta não seja o objetivo dela. Outra mulher pode querer exatamente o contrário, criar mais verticalidade. Agora pense em uma executiva. Talvez ela queira mais estrutura, mais presença. Talvez um blazer com ombros mais marcados seja exatamente o recurso necessário para ela. Ele pode aumentar visualmente aquela região. Pode. E daí? Se esse volume ajuda a comunicar aquilo que ela deseja. Aumentar deixou de ser um problema. Percebe a diferença? A pergunta deixa de ser: isso me emagrece? E passa a ser: isso contribui para a percepção que eu quero construir? Essa é uma mudança enorme, porque você deixa de escolher a roupa tentando corrigir o seu corpo. E começa a escolher a roupa com intenção. E aqui está uma coisa que eu considero ainda mais importante. Por que a gente pode sair de uma obsessão por qual roupa emagrece e entrar em outra? Qual roupa comunica autoridade? Como se bastasse colocar um blazer para comunicar autoridade.
para se tornar uma mulher de presença. E não funciona assim. Imagine uma mulher visualmente impecável, roupa adequada, proporção bem trabalhada, cores corretas, bom caimento, acessórios, cabelo, tudo perfeito. Agora, essa mulher entra em uma sala olhando para o chão. Não cumprimenta ninguém. Não sabe se apresentar. Interrompe as pessoas. Pega o celular enquanto alguém está falando. Não escuta, não sabe ler o ambiente. Ou está tão insegura que passa o tempo inteiro tentando ocupar o menor espaço possível. O que aconteceu com ela, com aquela imagem impecável? Ela continua ali, só que agora existem outras informações chegando até você e elas não combinam. A roupa começou dizendo uma coisa, o comportamento disse outra. E aí nasce ruído de percepção. É por isso que hoje eu trabalho 3 dimensões juntas: imagem, comportamento e presença. A imagem é aquilo que você começa visualmente a contar. Uma história sobre você. Roupa, cabelo, acessórios, cuidado pessoal, proporção, adequação. Tudo isso importa. Só que depois vem um comportamento. Como você cumprimenta, como se apresenta, como recebe alguém, como conversa. Como você sabe ouvir. Sabe se comportar à mesa? Sabe transitar entre ambientes? Sabe conversar com pessoas diferentes? Sabe perceber quando você deve falar e quando você deve escutar? E existe a presença, que é o que acontece quando tudo isso entra em cena. Porque presença não é simplesmente entrar em uma sala com uma roupa bonita. É a maneira como você ocupa aquele espaço. É a segurança que você transmite. É a coerência entre aquilo que as pessoas veem e aquilo que as pessoas experimentam quando estão com você. Agora, imagine 2 executivas chegando para um jantar de negócios. As 2 estão muito bem vestidas. As 2 estão adequadas ao ambiente. As 2 construíram visualmente uma imagem coerente com a posição que ocupam. A primeira chega e imediatamente começa a demonstrar desconforto. Não sabe onde sentar, fica olhando o que todo mundo está fazendo para imitar. Interrompe uma conversa para falar sobre si. Passa boa parte do jantar no celular. Trata o garçom de uma maneira e o cliente de outra. Agora chega a segunda. Ela cumprimenta, observa, entende o ambiente, consegue conversar com pessoas diferentes. Escuta, tem repertório, trata todas as pessoas com o mesmo cuidado. E ela não está o tempo inteiro preocupada em descobrir qual movimento ela deve fazer. Ela está confortável naquele contexto. As 2 estavam bem vestidas. Mas você acha que provocaram a mesma percepção? Claro que não. E é por isso que eu digo, a roupa pode iniciar uma percepção. O seu comportamento precisa sustentá-lo. Agora pense em uma profissional extremamente competente. Ela tem repertório, sabe se comunicar, é respeitada. Construiu uma carreira excelente. Talvez tenha crescido dentro da empresa. Talvez tenha assumido uma posição de liderança. E hoje atenda clientes muito diferentes daqueles que atendia há 5 ou 10 anos atrás. Mas existe um problema. Visualmente, ela ainda comunica aquela profissional de 5 ou 10 anos atrás. A carreira avançou, a empresa cresceu, os clientes mudaram, a responsabilidade aumentou, mas a imagem não acompanhou. E isso também produz ruído, porque muitas vezes a pessoa já se tornou uma profissional muito maior do que aquilo que a sua imagem está conseguindo comunicar. E em outros casos, acontece exatamente ao contrário. A imagem está impecável, mas a vida levou a pessoa para novos ambientes. Jantares, eventos, viagens, reuniões, networking, relacionamento com clientes de outro nível. E ela percebe que não conhece os códigos desse ambiente. Por isso, eu não consigo separar imagem de comportamento e muito menos separar os 2 da presença. E tem outra coisa, você não precisa provocar a mesma percepção o tempo inteiro. Imagine agora uma médica num consultório.
Talvez ela queira transmitir confiança, cuidado, competência e segurança. Agora, essa mesma mulher vai palestrar em um congresso. O contexto mudou. Talvez ela precise de mais presença visual. Depois, ela participa de um jantar com outros profissionais. Mudou novamente. No sábado, ela vai em um restaurante perto de casa e encontra um paciente. Ela continua sendo a mesma pessoa, mas os contextos são diferentes. E isso é uma coisa que eu trabalho muito, porque uma imagem estratégica não significa construir uma personagem e repetir aquele personagem em todos os lugares. Muito pelo contrário. Então, a proporção corporal não importa? Claro que importa. E eu continuo trabalhando proporção corporal com as minhas clientes, porque conhecer linhas, volumes, comprimentos e modelagens dá liberdade. Você começa a entender por que uma roupa provoca determinado efeito e pode decidir se quer ou não aquele efeito. O que eu não quero é que uma mulher termine uma análise comigo sabendo apenas isso aumenta ou isso diminui. Eu quero que ela olhe e pense, isso aumenta e hoje eu quero esse efeito. Ou isso diminui. Mas não é isso que eu quero comunicar nessa situação. Percebe agora a diferença? Você deixa de obedecer a uma lista de regras e começa a fazer escolhas assertivas. Você passa a usar a sua imagem com intenção. Porque eu poderia parar aqui. Poderia ensinar a você a se vestir. Poderia falar sobre proporções, cores, modelagens, estilos e ponto final. Mas e depois? O que acontece quando você chega no restaurante? Quando precisa receber um cliente? Quando entra em uma reunião importante? Quando alguém apresenta você a uma pessoa que pode abrir uma oportunidade profissional? Quando participa de um evento de networking? Quando precisa iniciar uma conversa? Quando viaja profissionalmente? Ou quando está fora do seu horário de trabalho e encontra um cliente? Você não deixa a sua imagem pendurada num cabide quando você sai de casa. Você leva a sua presença junto. E é exatamente por isso que meu trabalho não termina na roupa. Quando uma pessoa chega até mim, eu não começo escolhendo a roupa. Porque se fosse simplesmente para dizer o que aumenta e o que diminui e qual o blazer comprar, você encontraria milhares de vídeos ensinando isso aqui na internet. Eu primeiro preciso entender quem é aquela pessoa, qual posição ela ocupa, qual a sua profissão, qual é a sua rotina, por onde ela circula, quem são os clientes, que tipo de reunião que ela faz, quais os eventos que ela frequenta, como é a sua vida social, quais ambientes passaram a fazer parte da vida dela e, principalmente, como ela precisa ser percebida nesse momento na vida e na carreira dela. Porque muitas vezes existe uma distância entre a pessoa que você já se tornou e aquilo que os outros conseguem perceber. E é essa distância que eu quero identificar. Às vezes, o ruído está na imagem. A carreira cresceu, mas a imagem não acompanhou. Às vezes, está no comportamento. Você chegou a novos ambientes, mas ainda não domina os códigos dele. E às vezes, está na presença. Você sabe que é competente, você sabe o que construiu, mas quando entra em determinados lugares, ainda não consegue sustentar essa mesma segurança. É por isso que eu trabalho imagem, comportamento e presença juntos. Na imagem, nós podemos trabalhar proporção corporal, estilo, modelagens, adequação de guarda-roupa e todas as escolhas visuais que ajudam a construir a percepção desejada. No comportamento, nós olhamos para os códigos sociais e profissionais que fazem parte da sua realidade. Como se apresentar, como receber, como conversar, como se comportar à mesa, como fazer networking, como transitar em situações profissionais e sociais com segurança. E a presença é quando tudo isso começa a funcionar junto. É quando aquilo que você veste, a maneira como você se comporta e a forma como ocupa um ambiente começam a contar a mesma história. E eu acho que essa parte é muito importante. E eu não quero criar uma personagem para você. Eu não quero transformar você em uma pessoa engessada, artificial ou preocupada o tempo inteiro em seguir regras. É exatamente o contrário.
Quanto mais repertório você tem, menos precisa ficar pensando no que fazer. Você consegue, de fato, estar presente, observar, consegue conversar, consegue se relacionar e consegue aproveitar a oportunidade que está diante de você. O meu trabalho é fazer com que a sua imagem esteja à altura da sua trajetória, que o seu comportamento sustente o lugar que você já conquistou e que a sua presença permita que as pessoas percebam aquilo que talvez você já seja, mas que ainda não está conseguindo comunicar. Porque existem oportunidades que não chegam acompanhadas de um aviso. Ninguém entra numa sala dizendo: essa conversa pode mudar a sua carreira. Ninguém avisa: essa pessoa pode indicar você para um cliente importante. Ninguém diz: esse jantar pode gerar um negócio daqui a 6 meses. As oportunidades simplesmente acontecem enquanto você está vivendo. Em uma reunião, em um almoço, em um evento, em uma viagem, em uma apresentação e às vezes até em um café no sábado à tarde. E é por isso que eu acredito tanto nesse trabalho. Não é sobre estar impecável 24 horas por dia. Não é sobre saber usar todos os talheres. E tampouco decorar regras. E definitivamente não é sobre parecer mais magra. É sobre ter repertório para que quando você estiver diante de uma oportunidade, a sua imagem, o seu comportamento e a sua presença não sejam um ruído entre você e aquilo que você construiu. Porque competência é fundamental. Mas antes que alguém tenha tempo de conhecer toda a sua competência, essa pessoa já começou a formar uma percepção sobre você. Então, depois de assistir esse vídeo, eu quero te propor uma reflexão. Talvez a pergunta não seja mais: isso aumenta ou diminui? Talvez a pergunta seja: a forma como eu estou sendo percebida está à altura da profissional que eu me tornei? Porque é exatamente esse olhar que eu desenvolvo no meu trabalho. Quando uma cliente chega até mim, nós não olhamos apenas para o que ela veste. Eu quero entender a carreira que ela construiu, a posição que ela ocupa e os ambientes em que ela circula, as pessoas com quem ela se relaciona e, principalmente, quais oportunidades ela quer estar preparada para viver. A partir daí, nós trabalhamos os 3 pilares que eu trouxe aqui: imagem, comportamento e presença. A imagem para comunicar com intenção, o comportamento para que ela tenha repertório e segurança nos ambientes em que circula, e a presença para sustentar na prática aquilo que ela já construiu profissionalmente. Porque talvez você não precise de mais uma lista dizendo o que vestir ou o que não vestir. Talvez você precise entender onde está o ruído entre quem você é e aquilo que as pessoas percebem. E é justamente isso que eu faço. Eu olho para essa distância e construo junto com você os ajustes necessários para que a imagem, comportamento e presença contem a mesma história. Então, se você sente que a sua carreira avançou, que os ambientes mudaram e que seus clientes mudaram, mas alguma coisa na forma como você se apresenta, se comporta e se posiciona ainda não acompanhou esse movimento, eu deixei um link aqui na descrição e nos comentários. E você pode falar diretamente comigo por ali e me contar um pouco do seu momento. Eu quero entender onde você está e o que mudou na sua vida, na sua carreira e qual percepção você precisa construir daqui para frente. E eu quero terminar com uma pergunta. Hoje, as pessoas conseguem perceber a profissional que você já se tornou? Porque a percepção antecede a oportunidade. E o meu trabalho é fazer com que a imagem, o comportamento e a presença estejam à altura daquilo que você já construiu e do lugar que você ainda quer ocupar.